Um jovem desce do metrô e entra na estação. Como muitos outros em seu trajeto diário, ele está de fones de ouvido e mantém os olhos grudados no celular enquanto manda mensagens para os amigos, joga no celular e assiste a vídeos. Ele sobe pela escada rolante e sai da estação de metrô, sem prestar atenção nos ratos que passam correndo pelo corrimão. Ele sai para a rua, ainda sem tirar os olhos do celular. Ele já fez esse trajeto centenas, se não milhares de vezes. Ele conhece tão bem o caminho para casa que poderia percorrê-lo de olhos vendados. Ele vira à esquina e, de repente, ergue a cabeça. Há algo diferente. No instante antes de tudo dar errado, ele percebe o que é. A grade sobre a qual ele pisou acabou de ceder. O jovem grita enquanto cai pela grade de drenagem solta na calçada e é engolido pelas entranhas da cidade. Ele fica no ar por instantes antes de cair com um baque na escuridão. O ar sai de seus pulmões, mas ele logo nota que não caiu com tanta força quanto poderia ter caído. Algo deve ter amortecido sua queda, mas está escuro demais para ver. Ele tateia à procura do celular. Deve estar por aqui em algum lugar. Pronto, achou. A tela está rachada, mas felizmente ainda funciona. Ele acende a lanterna e observa ao redor. Parece estar em uma área de manutenção sob a calçada. O cômodo está quase vazio, então em que ele caiu? Ele se senta e olha embaixo de si para encontrar ratos, uma enorme pilha de ratos. O jovem grita e pula enquanto os ratos guincham e se espalham. Ele entra em pânico e tenta sair daqui rapidamente, até que vê outra coisa. No canto do cômodo há uma pilha de roupas sujas, ou pelo menos ele espera que seja isso. Ele se aproxima lentamente do que quer que seja aquilo. Após sua provação angustiante, ele ainda se sente obrigado a verificar. Se ele achou um corpo, a polícia precisará saber e talvez seu nome saia no jornal. Ele já imagina a manchete: morador local encontra a herdeira desaparecida após mergulhar heroicamente nas profundezas da cidade e herda seus milhões por algum motivo. Ao se aproximar, ele vê mosquitos e moscas zumbindo ao redor do monte. Ele bate no pescoço para matar uma mosca que morde. Ele está parado bem ao lado do monte, mas ainda não consegue dizer se isso é uma pessoa ou não. Olá, você está bem? O jovem pergunta. Nenhuma resposta. Ele cutuca a pilha com o pé e pula para trás. Ele sentiu algo se mexer, ele estica o pé e cutuca de novo. Dessa vez, a pilha realmente se move. Um homem se vira, o rosto coberto de picadas de insetos. Ele geme e estende a mão, incapaz de enxergar com seus olhos cegos que parecem ter sido roídos por ratos. Ele abre a boca e, com um último suspiro, parece morrer bem na frente do jovem. O jovem só consegue assistir, paralisado de medo, enquanto um rato se contorce para fora da boca aberta do homem e encara o jovem. O jovem grita, se vira e corre. Ele corre pelos túneis escuros sem saber o destino, mas encontra uma escada, sobe e sai por uma porta para o ar livre. Ele bate a porta atrás de si, tem certeza de que o homem que viu nos túneis morreu, mas não vai arriscar. Ele corre o resto do caminho até chegar em casa, subindo as escadas para seu apartamento de 2 em 2 degraus. Ele entra em casa e tranca a porta e passa o trinco atrás de si. Ele se apoia na porta, tenta recuperar o fôlego e desliza até o chão. Finalmente, a salvo. Ele bate no pescoço de novo, outra mosca. Deve ter sido no casaco dele. Ele tira o paletó e a camisa, sacudindo-os, e fica surpreso ao ver mais moscas saindo, mas também outros insetos como vermes e baratas. Ele sacode em pânico enquanto mais insetos caem de suas roupas. Ele vê no espelho que seu corpo está cheio de picadas, mas isso não é o que mais chama sua atenção. Ele se aproxima do espelho, quase atordoado. Isso não pode ser verdade, ele deve estar delirando. Ele olha no espelho, enfia o dedo no nariz e tira uma barata. Moscas saem rastejando de sua boca quando ele a abre para gritar, enquanto atrás dele, ratos começam a se espremer por baixo da porta e a subir por seu corpo, até que ele esteja completamente coberto por uma massa viva e contorcida de pragas. Muitas das anomalias estudadas pela Fundação SCP são cruéis, horríveis e totalmente misteriosas. Este é um dos raros casos que reúne as 3 características. Porque este é o SCP-027, também conhecido como o Deus da Praga. O SCP-027 é um fenômeno com propriedades estranhas e assustadoras que parece afetar apenas um ser humano por vez. Quando alguém se torna hospedeiro dessa anomalia, percebe-se sempre cercado por enxames de pragas, parasitas e insetos indesejados.
O hospedeiro humano não tem nenhuma capacidade de controlar ou comandar essas criaturas e, na verdade, os animais frequentemente demonstram agressividade em relação ao hospedeiro, mordendo e arranhando tanto ele quanto qualquer outra pessoa que se aproxime. Não se sabe o que causa esse efeito, mas uma vez que alguém se torna hospedeiro do SCP-027, o efeito parece ser permanente. Enxames de pragas que seguem o hospedeiro não surgem de imediato, mas geralmente aparecem em ondas. Primeiro, enxames de insetos voadores, como mosquitos e moscas, formam uma nuvem ao redor da pessoa azarada. Em seguida, criaturas que não voam, como piolhos, baratas, vermes, aranhas e ratos, começarão a rastejar sobre o hospedeiro. Quanto mais o tempo passar, mais dessas criaturas surgirão. Se o hospedeiro tentar sair do local, algumas das pragas tentarão se agarrar a ele ou segui-lo, mas muitas das outras irão se dispersar. Assim que o hospedeiro parar novamente, porém, o processo irá se repetir, e logo ele estará novamente cercado por insetos e roedores. Embora não haja uma maneira de um hospedeiro se livrar da anomalia SCP-027, sabe-se que o fenômeno pode ser transferido para um novo hospedeiro, mas somente após a morte do primeiro. Parece que o 027 seguirá pulando de hospedeiro em hospedeiro, como provavelmente já fez muitas vezes no passado. Pesquisas iniciais sobre o tempo de existência do SCP-027 seguem em andamento, mas indícios sugerem que ele pode existir há séculos. O SCP-027 foi identificado pela Fundação nos anos 1990, quando um homem na faixa dos 30 e muitos anos foi achado em um armazém abandonado tomado por ratos e insetos. O homem estava sujo, desnutrido e cheio de mordidas e arranhões de várias pragas. Ele também tinha sinais de deterioração mental, provavelmente devido ao abuso intenso de substâncias e à privação de sono, o que era esperado pelas circunstâncias horríveis. As propriedades anômalas do sujeito foram logo identificadas pelos agentes, e ele foi levado à instalação da Fundação SCP, onde morreu durante a observação. Uma autópsia revelou que mais de 70% do corpo do homem, no momento da morte, consistia em uma colônia de ratos que havia se aninhado em seu abdômen, vivendo ali tempo suficiente para gerar várias gerações de filhotes. 6 dias após a morte do homem, um agente de segurança da fundação no local relatou à equipe médica dificuldades para respirar. Ele disse que os problemas começaram após ser acordado por uma mosca subindo em seu nariz e se lembrava dela saindo depois. Investigações posteriores confirmaram que a afirmação era verdadeira e que a mosca também colocou ovos nos seios nasais. O agente de segurança foi colocado sob observação e, após o surgimento de mais tipos de pragas, ele foi classificado como SCP-02702. O homem que morreu foi então reclassificado como SCP-02701 e o SCP-027 foi redefinido como um efeito anômalo em vez de um indivíduo. Ainda não se sabe exatamente como o SCP-027 atrai animais ou por que ele escolhe os que invoca para o local onde ele está. Nem o SCP-02701 nem o 02 comunicaram-se com entidades ou relataram sensação de presença e não conseguiram fornecer mais informações sobre as qualidades misteriosas da anomalia. Em entrevista após ser identificado como hospedeiro e contido, o agente relatou apenas sentir-se sujo e com coceira, como se precisasse de um banho. Ele estava muito assustado com a situação e queria se livrar do efeito anômalo rapidamente para voltar para sua família. A pesquisa sobre a anomalia segue, mas a análise do hospedeiro atual tem sido inconclusiva. A falta de compreensão sobre o que exatamente é o SCP-027, como seu efeito anômalo funciona e como ele passa para um novo hospedeiro, levou a Fundação SCP a classificá-lo como Euclid. O hospedeiro da anomalia está em uma cela de 5 por 5 metros, com piso gradeado elevado ligado a um sistema de vácuo potente para capturar pragas. Criaturas removidas da cela devem ser incineradas, exceto uma pequena parte enviada para pesquisa, embora todos os animais analisados até agora pareçam ser totalmente não anômalos. SCP-02702 deve ser monitorado por pelo menos 2 funcionários da Fundação o tempo todo. Se o sujeito agir de forma estranha ou surgir uma espécie inesperada de animal na cela, informe imediatamente um funcionário de nível 4. Seguranças designados para o 027 devem ser vacinados contra todas as possíveis doenças transmitidas por animais e podem usar tranquilizantes para subjugar o sujeito, se necessário. Se o sujeito apresentar um evento médico grave, todo o pessoal de alto valor deve ser levado para bem longe do hospedeiro atual para reduzir a chance de se tornarem hospedeiros da anomalia.
Nenhum funcionário com autorização nível 4 ou superior deve se aproximar a menos de 200 metros do sujeito até que o SCP-027 e suas propriedades sejam melhor compreendidos. A jovem conferiu o mapa mais uma vez, virando-o, tentando decidir para onde ir. Com licença, senhor. Ela chama um homem que passa, mas ele não lhe dá atenção. Uma mulher passa, e para quando a jovem tenta falar na língua local, Podlaska? Dá, a mulher pergunta. Vai... Ah, e pelo menos você vai? Niet, responde a mulher e segue seu caminho. A jovem sente que isso é inútil. Fora algumas frases como olá, adeus e onde fica o banheiro, suas habilidades no idioma local são extremamente limitadas. Ela ainda está no começo de sua grande viagem pela Europa, que começou no lado leste do continente, com o plano de viajar para o oeste e terminar sua jornada em Paris. Ela já viajou antes, mas nesta cidade ucraniana percebe que está fora da zona de conforto. No entanto, essa viagem é muito importante para ela. Após perder os pais em um acidente de carro, ela ficou paralisada pela dor e quase não saiu do quarto por meses. Ela decidiu que precisava se afastar e dar a si mesma um novo começo, longe de tudo em casa, então resolveu fazer o que os pais dela fizeram quando tinham a idade dela, mochilar pela Europa. As fotos da viagem mostravam os dois juntos, sorrindo diante de grandes pontos turísticos. Mas ali estava ela, sozinha, assustada e sem conseguir nem encontrar o seu albergue. Senhor, pode me ajudar? Ela grita para outro homem, acenando o mapa para ele. Mas ele também ignora os pedidos dela. A jovem fecha o zíper da jaqueta ao anoitecer, com o pôr do sol e uma brisa fria. Ela olha a rua de uma ponta a outra, e mesmo que ainda haja muitas pessoas por perto, parece que tudo o que ela consegue ver são rostos hostis. O rosto dela se ilumina ao ver algo, um policial. Ele poderá ajudá-la. A jovem corre até o policial parado na beira da estrada, ou pelo menos acha que ele é policial. O uniforme cinza dele é um pouco antiquado, mas arrumado e ajustado. Ele segura o que parece ser um bastão usado para orientar o trânsito. A jovem se aproxima do policial, que está de costas olhando para a rua. Sem saber o que mais fazer, ela estende a mão com certa hesitação e toca o homem no ombro, fazendo com que ele se vire para encará-la. Ele a encara sem dizer nada. Você fala inglês? A jovem pergunta. Sim, um pouco, responde com forte sotaque ucraniano. Graças a Deus. Por favor, me ajude. Estou perdida e não sei o que fazer. Enquanto as pessoas passam sem notar, ela explica que, ao chegar à cidade no nordeste da Ucrânia, pegou o que pensava ser o ônibus certo, mas foi para o lado errado. Agora ela não faz ideia de onde está e está preocupada de não conseguir chegar ao albergue antes de anoitecer. Onde fica o seu albergue? O policial pergunta. Em algum lugar chamado... Ela observa as palavras rabiscadas nas margens do mapa. Studentskaya, ela diz a ele. Sim, diz o policial. Existem muitos albergues lá, inclusive para estrangeiros e estudantes. Ela teve muito azar, pois foi bem perto da estação de metrô, onde chegou pela primeira vez. Mas ele pode ajudá-la a chegar lá. Há um ônibus que a levará direto para lá, e o ponto fica a apenas alguns quarteirões de distância. Ele pode acompanhá-la até lá, se ela quiser. A jovem aceita a oferta e eles caminham juntos pela calçada. Enquanto caminham, ele pergunta o que ela está fazendo na cidade deles, e ela diz que só queria sair e conhecer o mundo. Ela não entende ao certo, mas sente confiança no policial e conta sobre o que houve com seus pais, sua solidão em casa e como a viagem era para ser um novo começo, embora até agora tenha sido terrível. Temos um ditado, ele diz a ela, Sigda moja boitoja. O que isso significa? Ela pergunta. Sempre pode piorar. Por aqui. O policial aponta para um beco e começa a caminhar em direção a ele. Ele percebe que a jovem está apreensiva em entrar no espaço escuro entre os prédios e lhe garante que é um atalho. Não há nada a temer. Eles entram juntos no beco. A jovem fala novamente sobre sua vida nos Estados Unidos, seus planos ao voltar e como espera que a viagem mude sua vida. Enquanto ela fala, não nota que o policial reduz o passo. Ela nota, porém, que a sombra do policial de repente se alonga à sua frente no chão. Ela para e observa, enquanto a sombra cresce e se move. Ela se estica e alonga, mas a dela fica igual. Ela também percebe que o som dos passos do policial também parou. Ela se vira devagar e vê aquilo parado onde o policial deveria estar. Uma visão grotesca e horrível. Uma criatura muito alta, de membros longos e repulsivos. Ela está tão assustada que não consegue gritar, apenas encara o corpo enorme da criatura até olhar para seu rosto, ou o que restou dele.
Metade da mandíbula está pendurada, como se arrancada da articulação, sem orelhas ou nariz. Ela treme de medo enquanto se pergunta se seja lá o que for essa coisa consegue vê-la, já que também não tem olhos. A última coisa que ela vê antes de se virar para correr é a criatura levantando um dos braços, onde a mão foi substituída por uma haste de metal preta e branca, que ela desce com uma velocidade aterrorizante e esmaga o crânio dela. Olá, a exploração de arquivos de hoje nos levou à Ucrânia, embora a anomalia conhecida como SCP-1366-RU também seja conhecida por aparecer em vários outros países. SCP-1366-RU é uma criatura humanoide que, pelo que a Fundação SCP conseguiu observar, parece ser sapiente e se assemelha a um policial ou milícia da União Soviética da década de 1970. Ele veste um casaco comprido cinza escuro, botas pretas de couro de cano alto e boné, e segura um bastão preto e branco como os usados por policiais na Rússia e em outros países do leste europeu para controlar o trânsito. Quando um indivíduo começa a interagir com o SCP-1366-RU, ele sente como se estivesse conversando com um policial comum e tendo uma conversa completamente normal. Ele consegue influenciar mentalmente a pessoa com quem fala, o que lhe permite enganar e iludir essa pessoa com facilidade. Isso explica por que ignoram que o policial usa um uniforme de várias décadas atrás. Quem passa por perto não percebe as roupas anacrônicas nem presta atenção ao que ocorre. O mesmo efeito ocorre com quem assiste ao SCP-1366-RU ao vivo, revelando sua verdadeira forma apenas nas gravações. A verdadeira aparência do SCP-1366-RU é de um cadáver humano mumificado, mas com altura acima de 5 metros e braços e pernas desproporcionalmente longos. As pernas correspondem a 2/3 de sua altura. O SCP-1366-RU também é extremamente magro, mesmo para um cadáver desidratado, e seus membros e cabeça parecem nada mais do que pele marrom e seca esticada diretamente sobre os ossos, sem nenhum músculo por baixo. Sua mão esquerda parece estar ausente e, em seu lugar, a criatura possui uma haste preta e branca fundida diretamente ao seu braço. O rosto do 1366-RU parece ter sofrido ferimentos tremendos. Seus olhos, nariz e ouvidos parecem ter sido removidos e a metade esquerda da mandíbula inferior fica pendurada na articulação, como se tivesse sido arrancada. Apesar dos danos no rosto, ainda consegue falar bem, ao menos quando notado em sua forma humana. Atualmente não se sabe o motivo, mas SCP-1366-RU parece estar principalmente interessado em sequestrar e matar pessoas que estão em países que pertenciam à antiga União Soviética. Até agora, não há semelhanças entre as vítimas, exceto uma. Todos os pais das vítimas estavam mortos no momento do sequestro. Assim que a Fundação percebeu esse fator em comum, eles conseguiram criar um cenário em que a anomalia apareceu, embora até agora isso só tenha sido bem sucedido uma vez. Pesquisadores da Fundação encontraram um integrante órfão do pessoal Classe D, DD-1935, equiparam-no com rádio, câmera e microfone e instruíram-no a andar pelas ruas de uma cidade em um ex-país da URSS. O Classe D foi observado no local por membros da FTM ETA 8010 apelidada de Snow Evil, e eles assistiram enquanto DD-1935 de repente parou na calçada. Um policial com uniforme antiquado abordou e saudou o Classe D com a mão direita. A ETA 8010 parecia não ver o policial e lembrou ao Classe D para ficar atento e continuar procurando por 1366-RU. O policial falou com o Classe D, mas só murmurou palavras desconexas, como se algo o impedisse de falar direito. O equipamento gravou o Classe D conversando sozinho com o policial e insistindo que não estava perdido, mas sim passeando com a mãe. Na verdade, ele pensava estar com a mãe. Para o Classe D, parecia que ela acabara de sair e pediu ajuda ao policial para achá-la. O policial então pegou na mão do Classe D e começou a guiá-lo, eventualmente levando-o para um beco escuro. Durante todo esse tempo, ETA Editan parecia completamente alheio ao que estava acontecendo. Eles nem perceberam que DD-1935 havia saído até que os dois desapareceram no beco. Eles começaram a vasculhar a área, mas não conseguiram encontrar o Classe D em lugar nenhum. Era como se ele estivesse ali em um momento e, de repente, simplesmente desaparecesse. Felizmente, DD-1935 também estava equipado com um rastreador GPS. Mas quando a ETA-10 olhou para o localizador, eles ficaram convencidos de que havia algo errado, já que mostrava que o Classe D agora estava a mais de 5.000 quilômetros de distância. Uma equipe de contenção que estava por perto foi enviada ao local indicado pelo rastreador de DD-1935, chegando cerca de 2 horas após seu desaparecimento. Ao chegarem, descobriram que o sinal vinha de um lugar estranho. Um cemitério.
A equipe entrou cautelosamente no cemitério e começou a seguir na direção do sinal, sem saber o que encontrariam. Quando o localizador GPS finalmente indicou que eles estavam na posição correta, perceberam que estavam parados diretamente sobre um túmulo. Especificamente, um túmulo pertencente à mãe de D, de 1935, que estava morta há mais de 50 anos. Não havia dúvidas. Era dali que o sinal vinha e, com a permissão da fundação, a equipe de contenção começou a cavar. Quando o caixão foi finalmente desenterrado, a equipe preparou suas armas, sem saber o que poderia encontrar lá dentro. Ao abrirem a tampa, perceberam que as armas eram desnecessárias, pois só encontraram o corpo mumificado de uma mulher. Além disso, o corpo de D, de 1935, que estava encolhido em posição fetal, abraçando fortemente os restos mortais de sua mãe. Após esse evento, os pais de outras supostas vítimas do SCP-1366-RU também foram exumados e, em todos os casos, o corpo da pessoa desaparecida foi encontrado dentro do túmulo, ao lado de sua mãe ou pai falecido. O SCP-1366-RU, que recebeu o apelido de Tio Stiopa, uma referência a um personagem popular da literatura infantil russa, que é um policial extremamente alto, até agora escapou de todas as tentativas de contenção e foi classificado como Euclid. Desaparecimentos de pessoas sem pais vivos em países da ex-União Soviética precisam ser investigados para apurar envolvimento do SCP-1366-RU. Dispositivos de gravação na área dos desaparecimentos devem ser verificados e, se tiverem imagens da verdadeira forma do SCP-1366-RU, imediatamente confiscados e destruídos. Só mais um pouco, disse seu amigo. Seu amigo lidera o grupo e, ao saírem da floresta, sua lanterna revela uma cerca alta de tela metálica com arame farpado no topo. Como vamos passar por isso? Outro dos seus amigos pergunta, e o líder do grupo sabe exatamente o que responder. Eles apontam a lanterna alguns metros adiante, onde você vê um grande pinheiro que caiu sobre a cerca, criando uma ponte pela qual vocês devem conseguir passar para atravessar a barreira. Você e seus amigos se revezam subindo na árvore caída antes de pular para o outro lado da cerca. Após se limparem, o grupo avança pela clareira até encontrar antigos trilhos de trem enferrujados, aparentemente sem uso há tempos. Bem, um dos seus amigos mais incrédulos pergunta: o que é que deveria acontecer? O líder do grupo diz que com sorte veremos. Ver o quê? A luz fantasma? Eles explicam que, em algumas noites, uma luz misteriosa surge nesta clareira, rondando os trilhos do trem. O que será? Você pergunta. Seu amigo conta que, há 100 anos ou mais, isso aqui já foi um trecho movimentado da ferrovia. Numa noite, um funcionário da Union Pacific foi checar trilhos supostamente danificados. O funcionário saiu à noite com sua lanterna fraca e caminhou pelos trilhos até parar nesta clareira. Ele viu um possível dano em um trilho e se abaixou para examinar. Ninguém sabe por que ele não ouviu o trem vindo em alta velocidade ou o apito soando na noite, mas o homem nunca mais ouviria nada, pois, bam, o trem arrancou sua cabeça de uma vez. Munido apenas de sua lanterna, o trabalhador ferroviário sem cabeça vaga pela clareira à noite, ainda buscando sua cabeça perdida. Um amigo comenta que essa história é idiota e questiona como alguém não veria um trem inteiro. Eu não sei, mas é verdade. Não é. Durante a discussão, você percebe algo ao longe. Ei, olha ali. Todos seguem a direção para onde você aponta e veem uma esfera de luz fraca pairando no ar. Viu? Seu amigo diz, eu te disse que era verdade. Ele dá um passo em direção à esfera de luz e quando faz isso, ela realmente se move, recuando na mesma velocidade em que ele avança, como se quisesse manter exatamente a mesma distância. Se seu amigo recua, a luz também se move igual. Olha, ali, você diz, tem outra. O que está acontecendo? Seriam fantasmas de trabalhadores ferroviários sem cabeça procurando seus crânios? Essa luz é mais brilhante que a outra e, em vez de manter distância do grupo, move-se lentamente em sua direção. O que fazemos? Um deles pergunta. Eu não sei, diz o líder. Nunca lidei com um fantasma antes. A luz se aproxima do grupo e ninguém sabe o que fazer. Imóvel de medo, você vê a luz passar por você enquanto seus amigos gritam ao ser absorvida pelo seu peito. Os gritos deles soam abafados, como se estivessem debaixo d'água. Não é só a audição, seu corpo também parece submerso em líquido. Você não consegue respirar e se debate no ar, tentando nadar, mas não há nada ali. Você grita, engasga e cai, enquanto a bola de luz passa por você como se não existisse, deixando-o ofegante no chão, tentando respirar. Seus amigos correm para te ajudar e perguntam o que houve, mas não dá tempo de explicar, pois surgem duas luzes ainda maiores e mais brilhantes. Você está apavorado com o que elas podem fazer com você, mas antes que possa sequer pensar em correr, uma voz chama da escuridão.
Pare aí mesmo. As duas grandes luzes são faróis de um SUV preto, de onde dois seguranças armados com cara de poucos amigos acabam de sair. A última coisa que você ouve é um dos homens dizer: "Não acredito que temos que lidar com isso", antes de sentir um dardo atingir sua coxa e sua visão escurecer. Você abre os olhos e percebe que está sentado no seu próprio carro com seu grupo de amigos. Eles também parecem ter estado dormindo e estão apenas acordando agora. Você está parado à beira da estrada, perto de uma floresta de pinheiros, com o sol começando a nascer. Um amigo seu pergunta do banco de trás: "O que tínhamos que fazer mesmo?" "Não lembro", você diz, "mas o sol está nascendo. Vamos sair daqui." E você leva seu grupo de amigos de volta para casa sem nenhuma lembrança dos acontecimentos da noite anterior. Esse grupo de adolescentes teve sorte. O que achavam ser só uma lenda urbana conhecida como as luzes de Gurdon era, na verdade, uma anomalia misteriosa e perigosa conhecida pela Fundação SCP como SCP-2640. O SCP-2640 é uma anomalia temporal que se encontra em uma área de 5.000 metros quadrados próxima à cidade de Gurdon, Arkansas. A área é densamente coberta por pinheiros e o único objeto feito pelo homem ali é um conjunto de trilhos de trem que corta a área ao meio. O que mais se destaca no SCP-2640 são as entidades estranhas que aparecem em seu interior. Designadas como SCP-2640, essas entidades são orbes flutuantes de luz que podem aparecer sozinhas ou em grupos, embora nunca tenham sido observadas mais de 12 manifestando-se ao mesmo tempo. A intensidade da luz delas varia de 75 a 450 lux, o que é aproximadamente equivalente à faixa de luz produzida por lâmpadas comuns, e a cor é sempre um branco azulado. As luzes normalmente são vistas se movendo lentamente dentro do SCP-2640, embora já tenham sido observadas se movendo bem rápido em algumas ocasiões, com as mais rápidas já tendo sido medidas em velocidades de até 60 km por hora. A relação entre a luminosidade das entidades e seu comportamento. Aquelas medidas com menos de 150 lux não interagem com humanos, mantendo sempre uma distância de pelo menos 20 metros do observador mais próximo. Qualquer tentativa de aproximação fará a entidade se afastar na mesma velocidade, mantendo sempre 20 metros de distância. No outro extremo, as que ficam perto de 450 lux são muito ativas e tendem a se aproximar e interagir com humanos. Em alguns casos, as entidades SCP-2640, mais brilhantes, realmente atravessam objetos sólidos, incluindo pessoas, o que causa uma sensação muito estranha para a pessoa envolvida. Nesses casos, a pessoa relata sentir-se suspensa em líquido ou flutuando numa piscina, mesmo sem alteração física visível. A sensação de estar na água surge quando uma entidade SCP-2640-1 toca a pessoa e desaparece ao cessar o contato. As entidades SCP-2640-1 parecem estar presas à área SCP-2640 e qualquer uma que se aproxime dos limites vai gradualmente perdendo o brilho até desaparecer completamente. Para entender melhor a natureza do SCP-2640 e, especificamente, das entidades SCP-2640-1 encontradas dentro dele, foi autorizada uma expedição na área utilizando o pessoal Classe D. Os 3 Classe D foram equipados com equipamentos especiais capazes de medir a distorção relativa da realidade em uma determinada área e instruídos a seguir pelos trilhos de trem que passam dentro do SCP-2640 com ordens de relatar qualquer coisa fora do comum que experimentassem. À medida que avançavam mais fundo no SCP-2640, seus equipamentos detectaram efeitos significativos de distorção da realidade e, assim que isso aconteceu, as entidades SCP-2640-1 começaram a aparecer. Mesmo assustados com supostos fantasmas, o pessoal de Classe D tinha ordens estritas de não correr. A entidade 2641, que estava no lado mais brilhante do espectro, se aproximou de um dos Classe D e atravessou seu corpo, fazendo com que ele sentisse a sensação de estar debaixo d'água, e como não sabia nadar, o fez acreditar que poderia se afogar. A entidade passou por ele sem causar danos, e ele não ficou com ferimentos permanentes, pelo menos não físicos. Após o teste e diante da intensa distorção da realidade na área, o pesquisador Dr. Connors teorizou que o SCP-2640 pode ser uma das anomalias temporais mais fortes do planeta. Seu relatório continua a levantar a hipótese de que SCP-2641 são, na verdade, formas de vida de outro período de tempo que podemos ver visualmente devido a essa anomalia, mas com as quais não podemos interagir, sob o risco de causarmos danos irreparáveis ao contínuo espaço-tempo. O Dr. Connors também observou que a área do SCP-2640 parecia estar crescendo lentamente e, para evitar uma propagação maior, foi autorizada a instalação de vários sumidouros temporais constantes Zayank anastásicos, ou exatos.
Ainda bem que os e-jatos foram instalados, pois logo ocorreu um incidente que provou sua necessidade. Em um depoimento após esse evento com Tony Hargrove, membro da equipe de suporte técnico de nível 3, a Fundação SCP descobriu uma realidade horrível sobre a verdadeira natureza do SCP-2640. O Sr. Hargrove explicou que foi enviado ao SCP-2640 para avaliar os danos aos ativos da Fundação após um grande tornado ter passado pela área. Ele explicou que, embora a energia ainda estivesse funcionando no local, um dos exatos havia sido danificado e precisava ser substituído. Então, uma equipe de manutenção foi enviada para instalar uma peça sobressalente que era mantida no local. Quando a equipe de manutenção se aproximou da área onde o ESAX falhou, relataram inúmeras instâncias 2641 do lado de fora, mais do que nunca, e uma concentração maior das mais brilhantes. Logo após eles relatarem isso, Hargrove perdeu contato com a equipe de manutenção e decidiu investigar ele mesmo. Quando entrou na área do SCP-2640, Hargrove viu algo que nunca tinha visto antes. Não havia apenas algumas instâncias a mais do 2641 do que o normal, mas centenas, talvez até milhares, flutuando ao redor dele. Havia tantos iluminando o céu que ele nem precisava de lanterna. Hargrove seguiu os trilhos do trem como a equipe de manutenção e, após caminhar centenas de metros, viu algo na lama ao lado. Eles deveriam estar instalando o dissipador temporal de reposição. E havia sangue nele. Ele notou que havia sangue não só na máquina, mas por todo o chão ao redor. Então ele viu outra coisa, uma instância do SCP-2640-1 perto dele, mas de alguma forma diferente. Não consigo me lembrar de como vi isso pela primeira vez, ele disse. Bem atrás dos orbes, havia um ponto onde simplesmente não chovia. Como se curvasse ao redor de uma massa invisível e algo enorme atrás de cada orbe. Depois que vi isso, não consegui mais deixar de ver. Hargrove tentou recuar da criatura e caiu numa vala ao lado dos trilhos, segurando o Exact nos braços, enquanto a criatura parecia nadar em sua direção. Enquanto permanecia imóvel na vala, sentiu que a instância 2640-1 não se movia aleatoriamente em sua direção. Ela estava procurando por ele. Quando o vazio onde a chuva deixava de existir passou por cima dele pelo ar, ele tentou ficar o mais imóvel possível, ainda segurando firmemente o Exact. A instância SCP-2640-1 virou-se e circulou sobre ele, como um tubarão procurando sua presa em uma nuvem de sangue, antes de deslizar para longe em direção às árvores. Naquele momento, Hargrove soube que as entidades SCP-2640-1 não eram o que a Fundação pensava que eram. Essas não eram só belas bolas de luz dançando na escuridão, eram outra coisa, algo horrível, algo perigoso. Ele sabia que sua equipe de manutenção nunca seria encontrada e que a vala onde estava, enchendo-se lentamente de água da chuva, estava misturada com o sangue deles. Os SCP-2640-1 estavam caçando eles e eles nem imaginavam. Hargrove sabia o que fazer. Rastejou pela vala, parando sempre que um 2641 se aproximava e prendendo a respiração até muito depois de ele passar. Levou horas se arrastando de barriga na água e na lama, até que finalmente chegou ao ponto onde o dano existia. Exact estava localizado lá. Ele conseguiu ativar o novo dissipador temporal, e à medida que ele ligava, viu as luzes dos 2641 ao seu redor começarem a enfraquecer lentamente e depois desaparecerem mais uma vez. As mortes dos 4 funcionários da equipe de manutenção da Fundação e de outros 6 civis foram atribuídas ao tornado. O Sr. Hargrove pediu um amnéstico classe B e transferência para outro local, ambos ainda sem aprovação. A linha férrea que leva até o SCP-2640 foi desativada, e uma cerca eletrificada de 3 metros de altura foi erguida ao redor de toda a área para impedir que civis se aproximem. 8. No mínimo. Zionk Zayank Anastakos. Sumidouros temporais constantes são usados ao redor para conter a propagação do SCP-2640. Um reator de água pressurizada, miniaturizado subterrâneo, foi instalado para fornecer energia constante e ininterrupta. O Departamento de Desinformação mantém uma campanha contínua para reforçar a ideia de que as luzes SCP-2641 não passam de uma lenda urbana, e caso algum civil consiga testemunhá-las, eles recebem amnésticos classe B para manter essa anomalia classe Euclide em segredo. Qual é a verdadeira natureza do SCP-2640 e, talvez mais importante, do SCP-2641? A brecha em nossa realidade seria um olhar para o passado, quando essa área era coberta por um oceano antigo, ou para o futuro, quando os mares a engolirem mais uma vez. Não importa qual seja a resposta, a realidade é que há algo lá agora, algo que conseguiu atravessar o véu do tempo e nos tornar sua presa.
23. Estourou, diz o croupier ao recolher as cartas do homem que parece ficar mais irritado conforme sua pilha de fichas diminui. Para piorar a situação do homem, vêm os gritos de empolgação vindos da mesa de craps próxima, onde parece que toda a sorte que ele perdeu foi de alguma forma transportada para lá. Quando o croupier do blackjack mostra novamente um as e um rei, outro barulho surge do jogo de craps. 7 de novo! Grita o croupier ao colocar uma pilha de fichas diante do jovem que joga craps e parece imbatível. O jovem com sorte recolhe seus ganhos e sai feliz pelo cassino, passando bem ao lado do homem furioso na mesa de blackjack. O jovem troca as fichas e conta a pilha de notas de $100 que recebe, antes de dar uma das notas como gorjeta para a funcionária do caixa. E essa noite está longe de ser uma raridade para esse jovem. Durante toda a sua vida, foi como se ele não pudesse perder. Ele não é forte, rápido ou especialmente inteligente, mas sempre conseguiu se destacar graças ao seu dom incrível, sua sorte interminável. O jovem percebeu rapidamente seu talento em vencer jogos de azar e foi para o único lugar ideal para isso: Las Vegas. Las Vegas tem sido muito boa para ele. Ele vive em um hotel caro na Strip, dirige carros de luxo e se presenteia toda noite com jantares e shows extravagantes. Tudo isso é possível porque em qualquer jogo parece que ele nunca perde. O jovem está no meio de outra sequência de sorte, ou melhor, continuando sua sequência interminável de sorte, desta vez na mesa de roleta. Como ele faz isso? Alguém na multidão pergunta enquanto o homem acerta outro número e recebe 37-1 na aposta. A multidão vibra e bate nas costas do homem enquanto um grupo o cerca, acompanhando e tentando aproveitar sua sorte. O homem se prepara para apostar novamente, mas é interrompido por uma mão forte em seu braço. O jovem se vira e vê um grande sorriso cheio de dentes olhando para ele. O homem sorridente segura o braço do jovem e explica como o cassino está impressionado com sua habilidade. Ele deve ser o homem mais sortudo que já receberam no cassino, e manter essa sequência de sorte noite após noite é realmente impressionante. O jovem agradece pelas palavras gentis e tenta voltar para a mesa, mas percebe que o homem não solta seu braço, apertando-o ainda mais forte do que antes. Estamos tão impressionados, na verdade, diz o homem a ele, que os donos deste cassino pediram a oportunidade de se encontrar com você. O jovem observa a mão grande e forte segurando seu braço e, mesmo sem saber que é de um ex-candidato ao título dos pesos pesados, percebe que o pedido não é opcional. Claro, diz o jovem, só preciso pegar minhas fichas e... Mas o homem o puxa para longe da mesa, garantindo que não há motivo para preocupação, pois o cassino cuidará dos ganhos. Afinal, temos câmeras em todo lugar. Quem roubaria? Logo, o jovem é empurrado por uma porta para um espaço que parecia uma sala de interrogatório policial, com uma mesa e 2 cadeiras, onde um homem pequeno e mais velho está sentado. O ex-boxeador torce o braço do jovem para baixo e o prende na mesa. O jovem grita enquanto o boxeador ergue um martelo com a mão livre, pronto para acertar os dedos do rapaz. Bem, pergunta o velho sentado à sua frente. O jovem começou a chorar um pouco, mas entre soluços consegue perguntar: bem, o quê? O velho quer saber como o jovem está trapaceando. Ninguém vence como ele, repetidamente, toda noite, em qualquer jogo. O jovem insiste que não está trapaceando, ele só tem sorte, sempre teve, mas o velho não acredita nisso. Ele sinaliza ao boxeador, que ergue o martelo de novo, mas o jovem ainda não confessa. Eu só tenho sorte. Eu só tenho sorte, ele continua repetindo várias vezes entre soluços. O velho se levanta e bate no ombro dele. Talvez você seja, ele diz, antes de colocar algo no bolso do homem. A polícia entra e logo retira um par de dados viciados do mesmo bolso. Agora ele está realmente encrencado. O jovem é levado à cela da delegacia e observa os outros, se perguntando se sua sorte finalmente acabou. Ele se acomoda em um banco junto à parede e acidentalmente acorda o homem ao lado ao esbarrar nele. O homem se irrita por ser incomodado e fica ainda mais furioso ao ver quem o acordou. Era o homem que parecia ter toda a sorte. O jovem não percebe que ele está irritado com ele. Ele percebeu uma moeda de 1 centavo no chão à sua frente. O jovem se abaixa para pegar a moeda quando o homem ao lado desfere um soco forte. O punho acerta a parede onde estava a cabeça do jovem, quebrando vários ossos da mão dele. O jovem se assusta, corre para o outro lado da cela e os outros detidos se levantam. Alguns gritam confusos, outros incentivam a violência. O jovem pede ajuda aos guardas, mas ninguém o socorre. Ele observa a cela, mas não tem onde se esconder. O homem furioso, agora mais irritado do que nunca, com a mão ficando rapidamente roxa e azul, se aproxima dele. Ele ergue o jovem com a mão boa, mantendo-o no ar pelo pescoço.
Eu vou te matar. O homem gritou antes da porta se abrir. O jovem observa enquanto os dardos do taser lançados pelos guardas atingem o peito do homem, que solta o jovem e cai para trás com 50.000 volts percorrendo seu corpo. O jovem descobriria no dia seguinte que o homem furioso já estava morto antes de cair, vítima de um defeito cardíaco congênito e má sorte. O jovem está diante de um juiz que lê as acusações, incluindo trapaça, um crime neste estado com pena de até 5 anos de prisão. Mas esta não é sua primeira infração, é? O juiz pergunta. O jovem tenta explicar que das outras vezes tudo não passou de enganos. Ele nunca trapaceou na vida, mas o juiz não quer ouvir. O jovem está no corredor, do lado de fora da sala de audiência, quando seu advogado sai da reunião com o juiz e o promotor. Rapaz, você é sortudo, diz seu advogado, explicando que, apesar do caso forte contra você, as acusações serão retiradas se você entrar em um programa especial. O jovem supõe que deve ser algum tipo de programa para viciados em jogos de azar. Ele não é viciado em jogos de azar de forma alguma, mas que escolha ele tem? É isso ou a prisão. A escolha é fácil. Ao sair do tribunal, o jovem é abordado por um homem de terno que o leva até uma van preta próxima. O jovem é colocado atrás e logo nota uma grade separando o banco traseiro do dianteiro, como em uma van de presos. O jovem está nervoso. Para onde o levam? Tudo está acontecendo tão rápido, isso é legal, e as coisas que tiraram dele na cadeia? Com licença, ele pergunta ao motorista, e minhas coisas? Nem estou com a carteira. Não se preocupe, diz o homem dirigindo a van, você não vai mais precisar disso. Agora você é um classe D. O homem não faz ideia do que isso significa, mas ele percebe que não é algo bom. A sorte dele pode ter acabado. O jovem, que já viveu como um jogador profissional em Las Vegas, recebeu um novo nome, D87465. Mas como você verá, esse nome não duraria muito, e logo ele seria conhecido como SCP-181, ou como a equipe da Fundação SCP gostava de chamá-lo, Sortudo. O SCP-181 foi notado pela Fundação pela primeira vez após ser preso por fraudar repetidamente a Comissão de Jogos de Nevada. Ele foi inicialmente designado como membro do pessoal Classe D da Fundação SCP, usado como cobaia em testes com anomalias para entender suas propriedades. Logo ficou claro que a capacidade do homem de desafiar as probabilidades repetidamente não tinha relação com trapaça. No primeiro experimento, na área de contenção de relíquias armadas 02, ele e outros Classe D foram expostos a um SCP que provoca extrema raiva e tendências assassinas em quem o toca. Como esperado, um membro da Classe D se enfureceu e atacou violentamente, matando todos os outros Classe D, menos um. Por uma aparente sorte, o Classe D enfurecido pareceu não perceber DD87465 que havia se deitado no chão entre os outros corpos e estava fingindo de morto. Uma equipe de resposta armada logo entrou na cela de experimentação e neutralizou o Classe D descontrolado, poupando DD87465. Depois, ele passou por um teste com SCP-075, criatura parecida com um grande caracol, com um pé musculoso em forma de mão de 6 dedos com garras. O SCP-075 é muito mais pesado do que seu pequeno tamanho faz parecer, pesando aproximadamente 860 quilos. Apesar disso, ele é capaz de se mover em uma velocidade extremamente alta, saltando rapidamente em direção a qualquer um que se aproxime e borrifando um líquido corrosivo mortal. O D87465 foi colocado em uma cela com o SCP-075 como parte de um teste para medir sua velocidade e tempo de reação. Apesar do SCP-075 ter matado todos os outros D-classes imediatamente nos testes, o D87465 conseguiu evitar seus ataques de salto. Ele sempre conseguia adivinhar para qual direção se mover para desviar do caracol mortal, como um goleiro de futebol que sempre escolhe o lado certo para pular e defender os pênaltis. Após sobreviver a 2 experimentos com anomalias classe Keter, os pesquisadores precisavam determinar se D87465 era anômalo ou apenas uma anomalia estatística. Para testar isso, a classe D foi colocada na cela de contenção do SCP-082. Mais conhecido por muitos como Fernand, o canibal, um humanoide grotescamente enorme com traços de ogro que frequentemente se veste como um aristocrata da era vitoriana e costuma entreter seus convidados com histórias extravagantes antes de inevitavelmente comê-los. Mas havia algo diferente sobre D87465. Após um mês inteiro de sobrevivência na cela de 082, um período de tempo que resultou em todos os outros sujeitos de teste anteriores sendo devorados, os pesquisadores da SCP suspeitaram que a incrível capacidade de sobrevivência deste classe D era muito mais do que simples sorte. Mas ainda precisavam testá-lo para saber se seus poderes iam além de apenas sobreviver.
D87465 foi removido das funções regulares de classe D, e os pesquisadores realizaram diversos testes, observando-o jogar uma moeda 50 vezes seguidas, sempre caindo cara. Resultados semelhantes ocorreram quando pediram para ele jogar pares de dados que sempre somavam 7, ou quando pediram para ele tirar cartas aleatórias de um baralho e ele conseguiu tirar as 13 cartas de copas em sequência. Os pesquisadores da fundação concluíram que esse homem era mais do que sortudo, parecendo influenciar a probabilidade de forma antinatural. Pesquisadores suspeitavam que ele causava esse efeito sem saber. Neste ponto, DD87465 foi reclassificado e recebeu uma nova designação, SCP-181. Testes adicionais confirmaram que o SCP-181 afeta a probabilidade causal sem realizar nenhuma ação. Porém, os pesquisadores logo perceberam que SCP-181 é mais do que apenas sorte. Uma auditoria revelou que as taxas de morte e ferimentos na área de pesquisa biológica 12 aumentaram muito desde a chegada do SCP-181. Parece que o SCP-181 não cria apenas sua própria sorte. De certo modo, ele absorve a sorte alheia só por estar presente. Agora parece que cada momento de sorte que ele experimenta resulta no oposto acontecendo com outra pessoa. A cada 7 que ele tira nos dados, outra pessoa tira 2. E para cada fuga da morte que ele consegue, outra pessoa precisa morrer. Não sabemos o limite da habilidade dele. Ele resistiria a uma explosão nuclear? Se sim, como isso afetaria o equilíbrio das probabilidades? À luz dessas novas descobertas, SCP-181 foi removido de sua cela de contenção de baixo nível, onde era permitido que ele ocasionalmente interagisse com o pessoal da classe D para fins de entretenimento, e foi transferido para o sítio 27, onde foi colocado em confinamento solitário e classificado como seguro. Todas as interações com a equipe foram reduzidas ao mínimo para garantir sua sobrevivência e segurança, evitando qualquer situação que possa beneficiá-lo por sorte. Um caminhão para diante de uma casa suburbana. A placa desbotada do caminhão diz "Exterminador". Não é um trabalho glamuroso, mas alguém precisa fazê-lo. Em todos os seus anos de trabalho como exterminador, este exterminador já viu de tudo. Formigas, cupins, ratos, mas nunca assumiu um trabalho do qual não pudesse dar conta. Ao observar a enorme casa suburbana, ele nota o gramado bem cuidado e os topiários esculpidos. As lixeiras estão cuidadosamente empilhadas na calçada, prontas para serem recolhidas. Não parece uma casa que teria problema com pragas. Por outro lado, este exterminador sabe que as aparências enganam. Muitos acham que só favelas degradadas atraem pragas, mas ele sabe que até cozinhas limpas podem ter invasores indesejados. Ele desce do caminhão e vai até a porta da frente, levando o equipamento nas costas e a prancheta nas mãos. Ele revisa rápido os detalhes do trabalho no papel da prancheta. Uma mulher ligou para a empresa dele reclamando de uma grande infestação de baratas e exigiu atendimento imediato. Ele lembra que ela estava muito mais desesperada ao telefone do que o normal para um problema com baratas, mas pensa que há quem realmente deteste insetos. Ele toca a campainha e espera. Uma senhora rabugenta atende. Já era hora, ela resmunga. O porão está infestado de baratas, centenas delas. Quero que você vá lá e resolva isso. Certamente, senhora, responde o exterminador educado. Ele também acalma clientes aflitos. Ele já está acostumado com isso. Muitos donos de casas ficam tão assustados com insetos que desabam ao ver uma aranha ou barata. Ele está acostumado a lidar com todo tipo de bichos rastejantes, então não está nem um pouco preocupado. Ele tem certeza de que esse será um trabalho fácil. Você está em boas mãos conosco. Vamos eliminar as baratas, diz ele, repetindo o slogan da empresa. Elas estão no porão, diz a senhora. Tentei matá-las, mas são muitas e rápidas. Estou velha para correr atrás de insetos, isso cansa meus ossos. Desci lá com um spray, mas fico cansada demais para continuar. Parece que esses insetos me deixam sonolenta. Claro, senhora. O dedetizador mal segura para não revirar os olhos, enquanto ela reclama das baratas no porão. Claro, há uma explicação simples para tudo isso. Essa mulher é muito idosa, então ela não conseguiria correr muito sem se cansar. Isso faz mais sentido do que pensar que as baratas estavam magicamente tirando sua energia. Mas, como já está acostumado a histórias malucas de clientes assustados, ele não liga muito para isso. Então eu vou dar uma olhada e ver que tipo de problema você tem. O exterminador abre a porta do porão e observa a escuridão abaixo. Ele tateia às cegas procurando o interruptor de luz e, por fim, seus dedos encontram o interruptor. Ele liga o interruptor e a lâmpada no teto pisca e acende.
A escada que desce para as profundezas do porão está empenada e instável. Ele faz uma anotação mental para tomar cuidado ao descer. As tábuas rangem ameaçadoramente sob seus pés. O porão está cheio de tralha, todo o entulho acumulado da vida inteira do dono. Ele vê pilhas de caixas de papelão transbordando de livros velhos e roupas esfarrapadas. Latas de tinta empilhadas no canto comprometem a segurança contra incêndio. A caldeira chacoalha e chia, parecendo precisar ser trocada logo. O ar cheira a umidade e mofo, e ele se pergunta se a velha já limpou esse porão. Vendo essa bagunça, não surpreende que ela tenha problemas com baratas. O exterminador não consegue deixar de pensar em como o porão parece desorganizado e decadente, diferente da fachada impecável da casa. O exterminador tira sua lanterna e a acende. Ele ilumina os cantos com a lanterna, buscando provas da invasão de insetos. Ele não vê nada. A velha descreveu um porão infestado por hordas de insetos, mas ele não vê nenhum. Ele reprime um bocejo. Por que ele está tão sonolento? Esse trabalho parece mais cansativo do que pensava, pois já está esgotado. A velha estava certa. Tem algo no porão deixando ele sonolento? Será que tem relação com as baratas que ela culpa? Não, isso é ridículo. Ele sabe o bastante sobre baratas para descartar essa ideia e não vai acreditar em fantasias. É racional. Ele sabe que você não pode perder a cabeça e esperar ter sucesso nesse trabalho. Além disso, ele lembra que ainda não viu evidências de problemas com baratas. Ele continua a vasculhar o porão e ainda não encontra nada. Ele franze a testa. Isso é realmente preocupante. Em primeiro lugar, ele não gosta nem um pouco da ideia de explicar para a senhora lá em cima que ela na verdade não tem nenhum problema com baratas. Ela provavelmente não vai gostar de ouvi-lo dizer que está delirando. Mas ele esperava que fosse um trabalho grande. Se não achar insetos, não poderá cobrar da senhora por esta visita. Que perda de tempo. De repente, ele nota um movimento de relance. Ele se vira rapidamente, apontando sua lanterna para o canto, rápido o suficiente para ver algo se esgueirando por uma rachadura na parede. Será que ele imaginou aquilo? Não, ele pensa consigo mesmo. Ele definitivamente viu alguma coisa. Ótimo. Ele se anima ao se aproximar do canto, feliz por enfim ter novidades para contar ao cliente do andar de cima. Talvez ele ache um ninho inteiro na rachadura, o que seria ótimo, pois justificaria recomendar dedetização total e garantiria dinheiro para o negócio. Ele aperta os olhos e observa melhor. Mesmo com a lanterna na rachadura, o porão está tão escuro que é difícil ver. Ele consegue ver as tábuas de madeira da superestrutura da casa através da tinta descascada na parede e, se apertar bem os olhos, acha que consegue ver algo se contorcendo bem ali entre as tábuas. Seja lá o que for, para de se mover quando o feixe da lanterna passa por cima. Isso é raro. Pela experiência, ele sabe que ao virar uma pedra, insetos fogem para se esconder, pois não fingem estar mortos, mas este inseto parece estar fazendo exatamente isso. Ele esfrega os olhos com a mão livre, tentando piscar para afastar o sono repentino. Ele está se sentindo ainda mais sonolento do que antes, mas realmente precisa terminar esse trabalho. Ele se aproxima e a barata decide fugir. O inseto corre desesperadamente, tentando enfiar seu pequeno corpo cinza entre as tábuas para escapar. O exterminador age rápido. Ele tira uma pinça do bolso e fecha a pinça no abdômen do inseto, que se contorce antes que escape. Segura a barata perto do nariz para observá-la melhor. O exterminador ri. Já viu muitos insetos na carreira e reconhece uma barata quando a vê. Isso não é uma barata. Ele percebe de relance que está olhando para um grilo perfeitamente inofensivo. Como muitos, aquela senhora provavelmente entrou em pânico ao ver um inseto e achou que era uma barata. Isso é bom. A maioria das pessoas não se importa em ter grilos em casa, então essa senhora provavelmente vai ficar feliz em saber disso. Mas será que é mesmo um grilo? Ao olhar de perto, nota algumas características incomuns. Há estranhos ganchos farpados visíveis na parte de baixo do abdômen, afiados o suficiente para que até mesmo um exterminador experiente como ele pense duas vezes antes de segurar essa coisa muito perto do rosto. São ferrões? Esse inseto é venenoso? Mais estranho ainda, ao olhar de perto, ele acha que vê fios de metal saindo do exoesqueleto. O exterminador boceja novamente e esfrega os olhos, sentindo um sono enorme. O que há de errado com ele? Será que ele não dormiu o suficiente na noite passada? Eu devia ter tomado uma segunda xícara de café esta manhã, ele pensa consigo mesmo. Por que eu não consigo me concentrar? Suas palavras vão sumindo enquanto, de repente, o sono o domina. Ele desaba no chão com um baque, deixando cair a pinça. O grilo pula livre enquanto ela cai de suas mãos. O grilo cai, mas logo se endireita. Mas o pequeno inseto não foge. Ele corre até o corpo do exterminador, indo direto para a cabeça como se tivesse um propósito inteligente.
Isso não parece os movimentos frenéticos e reativos de um inseto. O inseto rasteja pelo rosto do homem adormecido, sobe pelo queixo, lábios e vai direto até a narina esquerda. Com um movimento repentino, o grilo desliza para dentro do nariz dele e desaparece. O exterminador resmunga dormindo, mas a sensação de um inseto se contorcendo e subindo por seu nariz não basta para acordá-lo. Após alguns minutos, o exterminador pisca, acorda, senta-se gemendo e esfrega a cabeça. O que diabos acabou de acontecer? Ele desmaiou? Que vergonha! Ele olha ao redor, encontrando sua pinça e sua lanterna no chão ao lado dele. Mas onde quer que olhe, ele já não vê o inseto. Para onde ele foi? Ele retorna à rachadura na parede, mas não vê nada. Distraidamente, o dedetizador esfrega o nariz. Ele sente um desconforto vago nos seios nasais e se pergunta se talvez suas alergias estejam atacando, mas fora isso, ele não se lembra de nada sobre sua experiência bizarra. Ele coloca os dedos na rachadura e os move, tentando achar sinal do inseto sumido. Não encontra nada. Bem, pelo menos ele sabe com o que está lidando e definitivamente não é uma barata. Ele acaba dando de ombros impotente e retorna ao andar de cima. Você achou as baratas? Pergunta a velha quando ele sobe a escada. Sei que há baratas lá embaixo. Ele balança a cabeça. Senhora, revirei o porão e não achei nenhuma barata. Ele explica para ela que tudo o que conseguiu encontrar no porão foi um grilo inofensivo. A velha discute com ele, afirmando que o que viu no porão não era um grilo, mas o dedetizador já está decidido. Isso é irritante. Ele pensou que ela ficaria feliz por não ter baratas, mas agora ela só quer confusão. Ele não vai mais gastar tempo com isso, pois tem trabalho real a fazer. Ele balança a cabeça, guarda o equipamento e se prepara para sair. O dedetizador retorna ao caminhão e liga a ignição. Enquanto ele se afasta, ele já está pensando no próximo serviço. Ele já não pensa mais na velha rabugenta e sua paranoia com baratas, nem questiona o que houve com o grilo estranho que encontrou. Provavelmente apenas voltou para a parede, ele pensa. Não há motivo para supor que o grilo ainda está com ele, agora um novo e permanente carona dentro da sua cabeça. O dedetizador tinha acabado de ganhar um novo amigo para a vida toda, um amigo para a vida toda que nós chamamos de SCP-2119. O SCP-2119 é uma criatura biomecânica parecida com um pequeno inseto cinza, de 5 a 15 milímetros, corpo segmentado, 6 patas articuladas e protuberâncias na cabeça e abdômen que lembram antenas e ovipositores. No entanto, o SCP-2119 não aparenta se reproduzir por meios conhecidos, então, esses ovipositores provavelmente servem apenas como mimetismo, dando ao SCP-2119 a aparência de inseto comum e tornando-o menos perceptível para humanos. Testes genéticos determinaram que as partes orgânicas do SCP-2119 são em grande parte idênticas às do Gryllus rubens, também conhecido como grilo do campo do sudoeste. Uma diferença notável entre o SCP-2119 e o grilo do campo, porém, é que o SCP-2119, também conhecido como o parasita transmissor, possui 6 ganchos com farpas na parte inferior do corpo. Curiosamente, o SCP-2119 possui partes mecânicas, incluindo componentes de silício sem fabricação conhecida e fiação de platina, levando pesquisadores da Fundação a supor que é uma forma de vida artificial. Neste momento, quem criou o SCP-2119 e por que continua sendo um mistério. De muitas maneiras, o SCP-2119 não só se parece com um inseto normal, mas também age como um. Ele aparentemente possui uma autoconsciência extremamente rudimentar e inteligência comparável à de seus irmãos insetos, sendo capaz de perceber possíveis hospedeiros ou detectar perigo. Ele mostra instintos de autopreservação típicos dos insetos. Se um humano consciente o descobrir, ele foge ou se esconde, mas tem uma defesa que insetos normais não têm. Qualquer humano que se aproximar do SCP-2119 começará a sentir sonolência, acabando por sucumbir à inconsciência em 3 a 8 minutos. Quando o sujeito humano fica inconsciente, o SCP-2119 entra por narinas ou canal auditivo, chegando ao cérebro, onde usa ganchos farpados para se prender ao corpo caloso, as fibras que conectam os lados esquerdo e direito do cérebro. O sujeito acordará gradualmente sem lembrar do que aconteceu. Após acordar, o sujeito retomará sua rotina normalmente, como se nada tivesse ocorrido. A infecção pelo parasita transmissor não parece causar danos físicos, mentais ou psicológicos aos hospedeiros, nem afetar suas vidas diárias. Todas as tentativas de remover o SCP-2119 do cérebro de um hospedeiro resultaram na morte deste, pois o SCP-2119 aparenta conseguir interromper sua atividade cerebral quando ameaçado.
Após a morte do hospedeiro, o SCP-2119 sairá da cabeça dele pelos orifícios nasais ou canal auditivo, ao confirmar a ausência de outros humanos na área. Uma vez que o SCP-2119 esteja alojado no cérebro do hospedeiro, ele começará a transmitir um sinal de rádio de 514,1875 MHz com um alcance de aproximadamente 3 km, consistindo em um tom com duração de 0,05 segundos em intervalos de 2 segundos, possivelmente com a intenção de localizar outros hospedeiros humanos infectados. Uma vez que a conexão tenha sido estabelecida, os espécimes irão transmitir um fluxo contínuo de tons de comprimentos variáveis entre as instâncias, variando de 70 Hz a 1305 Hz, com comprimentos de onda variando de 480 cm a 25 cm. Até agora, o pessoal da Fundação não conseguiu identificar nenhum padrão no sinal, então não se sabe se é uma forma de comunicação ou simplesmente algo aleatório. O mais insidioso é que o SCP-2119 parece conseguir se manifestar espontaneamente no cérebro humano sem entrar pelo ouvido ou nariz. Humanos próximos a um hospedeiro infectado têm 14% de chance de manifestar espontaneamente o SCP-2119 em seus próprios cérebros. Como o SCP-2119 não possui meios visíveis de reprodução, exatamente como ele faz isso continua a confundir os cientistas da Fundação. Os espécimes do SCP-2119 ficam armazenados individualmente em tanques herméticos de vidro com blindagem de RF, sendo retirados apenas para testes. Os testes devem ocorrer em câmaras herméticas com paredes de concreto armado e aço para bloquear transmissões de rádio do SCP-2119. Todos que manipularem espécimes do SCP-2119 devem usar trajes de proteção contra materiais perigosos de nível 3 para evitar infecção. O SCP-2119 foi reclassificado de Euclid para Keter após um incidente em que todos os hospedeiros conhecidos pararam de se mover, respirar e de apresentar atividade cerebral, morrendo subitamente. Após 7 minutos e 12 segundos, eles reviveram sem efeitos colaterais aparentes ou lembrança do ocorrido. Durante os 7 minutos de intervalo, os parasitas transmissores interromperam seus ruídos estáticos e transmitiram uma conversa casual de trabalho entre dois técnicos que trabalhavam para seja lá qual for a entidade que fabrica o SCP-2119. Todos os sujeitos infectados com o SCP-2119 começaram a emitir um estranho ruído de raspagem vindo de suas gargantas, que os agentes posteriormente determinaram ser o som de uma cadeira sendo arrastada sobre o concreto. Depois, os sujeitos transmitiram uma conversa entre dois técnicos que pareciam não saber que estavam sendo ouvidos. Nessa conversa, os dois técnicos reclamaram de uma pessoa chamada Reich, que a Fundação acredita ser o supervisor deles, e depois foi possível ouvir um deles pedindo e bebendo uma lata de Coca-Cola. A transmissão foi interrompida quando um técnico percebeu que estavam ao vivo e cortou o sinal. O nome Reich é até agora a única pista da Fundação sobre quem ou o que está fabricando o SCP-2119, mas até o momento todas as investigações para determinar a identidade de Reich foram mal sucedidas. Atualmente é impossível estimar quantas pessoas da população em geral estão infectadas com o SCP-2119, mas considerando o quão contagioso o parasita é, acredita-se que ele esteja extremamente disseminado. Sem nenhum meio conhecido de desativar o SCP-2119 sem matar seu hospedeiro, a contenção do SCP-2119 é impossível. Quem sabe? Você mesmo pode já estar infectado, não é como se você fosse perceber. Você e seus amigos saem de uma boate e entram na rua escura da cidade. Todos estão em clima alegre. Foi uma noite incrível, daquelas que você lembrará com amigos por anos. Enquanto vocês caminham e riem juntos, não percebem o homem grande parado na frente e quase esbarram nele. Você se desculpa e tenta passar, mas o homem avança e bloqueia seu caminho. Seus amigos se calam e você finalmente observa melhor o homem. O homem é imponente diante de você. Ele é enorme, com tatuagens gigantes e elaboradas envolvendo seus músculos salientes, que parecem ter sido feitas para cobrir as várias manchas brancas de pele sem pigmentação. O rosto dele está vermelho de raiva. Ele começa a gritar, perguntando por que você esbarrou e te xingando. Você tenta se desculpar, mas o homem segue gritando como se não ouvisse. Ele te empurra com força no peito e você cai para trás, em cima de um dos seus amigos. Outro amigo dá um passo à frente tentando acalmar a situação, mas o homem lhe dá um soco no rosto, quebrando sua mandíbula. Uma briga generalizada começa, mas pode ser melhor descrita como massacre. O homem perdeu o controle e passou a socar, chutar e morder seus amigos. A força dele parece irreal, mesmo para alguém tão grande e forte. Um segurança grande tenta separar a briga, mas nem ele consegue enfrentar o gigante tatuado.
Você está no chão desde que foi empurrado, vendo tudo acontecer. Agora, com todos caídos e feridos, ele volta a atenção para você. Você tenta se levantar rapidamente, mas ele chega até você num instante. Ele te levanta acima da cabeça e te joga em umas latas de lixo, te deixando inconsciente. Você abre os olhos e vê o homem de pé, acima de você. Você sente o sangue de vários cortes no rosto escorrendo nos olhos e boca. O homem te levanta com uma mão e te segura pela garganta contra a parede. Ele ainda está furioso, respirando pesado pelos dentes cerrados, com espuma branca nos cantos da boca enquanto levanta a outra mão e fecha os dedos em punho. Tudo o que você pensa é isso? Mas então você percebe algo. A tatuagem que desce pelo braço do homem até a mão está se movendo. O longo dragão serpentino está se contorcendo e deslizando como se estivesse vivo. Isso está mesmo acontecendo ou é só efeito do trauma da concussão? Não há tempo para pensar, pois o homem recua e acerta um soco no seu rosto. Você sente seu nariz achatando e quebrando com o impacto, o que, compreensivelmente, te distrai do acontecimento bizarro que se segue. Quando o punho ensanguentado do homem acerta seu rosto, o dragão em seu braço parece sair da pele dele e passar para a sua. Como uma cobra na água, ele desliza do punho ao rosto e escorrega pelo pescoço até o corpo. Há uma dor lancinante enquanto ele se move, como se você estivesse sendo espetado por agulhas repetidas vezes. Você grita de dor, o sangue do nariz quebrado escorrendo pela boca. O homem te joga no chão e recua. Ele não parece mais estar furioso, e em vez disso parece confuso. Ele olha para a própria pele e percebe que a tatuagem sumiu completamente. Uma expressão de alegria incontida toma conta do rosto dele, e ele se vira e sai correndo noite adentro, rindo de alegria enquanto corre. Você fica gemendo de dor, encolhido em posição fetal no monte de lixo onde ele te deixou, com a tatuagem de dragão agora cobrindo todo o seu corpo. Como você provavelmente já imaginou, essa não é uma tatuagem comum. Não, essa é uma criatura anômala, que é conhecida pela Fundação SCP como SCP-021. Mas ela também tem outro nome. O Verme da Pele. SCP-021 é um parasita obrigatório que usa o corpo humano como hospedeiro. Sua aparência é uma grande tatuagem de dragão oriental, cobrindo cerca de 1 metro quadrado da pele do hospedeiro. O diferencial dessa tatuagem é ser totalmente animada, movendo-se pelo corpo do hospedeiro como um animal de verdade, porém em 2 dimensões como um desenho animado na pele em tempo real. O movimento da tatuagem causa dor intensa ao hospedeiro, descrita como milhares de pequenas agulhas perfurando a pele, tudo ao mesmo tempo, como se uma nova imagem estivesse sendo constantemente tatuada em sua pele, enquanto ao mesmo tempo um processo de remoção de tatuagem estivesse acontecendo. Embora o organismo da tatuagem seja capaz de se mover, ele parece preferir passar a maior parte do tempo no torso do hospedeiro, embora já tenha sido visto se movendo para outras partes do corpo ocasionalmente. À medida que SCP-021 se move pela superfície do corpo de seu hospedeiro, parece se alimentar dos pigmentos da pele. Sua refeição favorita parece ser outras tatuagens que ele procura e devora, mas se não houver nenhuma presente, ou se já tiver consumido todas as tatuagens do hospedeiro, ele começará a consumir a melanina da pele. A melanina é um pigmento naturalmente presente na pele humana, e depois que SCP-021 a suga de seu hospedeiro, ele deixa a pessoa com danos permanentes na pele e manchas despigmentadas que se assemelham à condição de pele conhecida como vitiligo. A alimentação em si não parece causar dor ao hospedeiro, e os pigmentos, sejam eles de outra tatuagem ou naturais da pele, simplesmente desaparecem à medida que o 021 os consome. A velocidade de alimentação do SCP-021 varia, mas já foi visto limpando mais de meio metro quadrado de pele em cerca de 1 hora. Para evitar que o SCP-021 consuma toda a melanina de um humano, pode-se adicionar rapidamente tatuagens de frutas ou pequenos animais para distraí-lo continuamente. Até agora, fora o movimento, o organismo não demonstrou inteligência elevada nem capacidade de se comunicar. Ele simplesmente se move e se alimenta. O SCP-021 não está permanentemente fixado à pele de um único hospedeiro, e, na verdade, pode ser transferido de um hospedeiro para outro várias vezes. O organismo só pode ser transferido por contato físico, mas nem todo contato pele com pele garante a fixação em outro hospedeiro. No caso de isso acontecer, a tatuagem de dragão parece nadar pela pele em contato e se fixa no novo hospedeiro humano. O contato pele com pele em sentido romântico demonstrou ser o método mais confiável de transferência de um hospedeiro para outro, com uma taxa de sucesso de transmissão de 93%,
No entanto, como você pode imaginar, a sensação de tatuagem que acompanha qualquer movimento do SCP-021 torna essa transferência especialmente dolorosa para todos os envolvidos. E a Fundação determinou que, apesar de sua alta taxa de sucesso, ela só deve ser usada quando absolutamente necessário. O contato entre dois ferimentos abertos demonstrou ser um método apenas um pouco menos eficaz e se tornou o meio padrão de transferência quando a Fundação SCP deseja mover o SCP-021 de um hospedeiro para outro. Transferir o organismo de um hospedeiro morto para um vivo é possível, mas mais difícil. O SCP-021 parece não se importar quando seu organismo hospedeiro não está mais vivo, continuando a se alimentar de quaisquer pigmentos disponíveis e não parece sofrer nenhum efeito negativo devido à condição do hospedeiro. Ainda não se sabe se o SCP-021 poderia ser transferido para outra espécie. Até agora, o organismo só tem se mostrado disposto a passar de um humano para outro, mas pesquisas sobre isso continuam. Teoriza-se que, se o SCP-021 for capaz de existir em um animal não humano, isso só ocorreria nas circunstâncias mais raras. Diferente da maioria dos parasitas, o SCP-021 traz alguns benefícios pequenos, porém reais, ao hospedeiro humano. Além de os hospedeiros parecerem ter o sistema imunológico melhorado, pesquisas mostram que o 021 também aumenta a liberação e recaptação de epinefrina, ou adrenalina, pelo hospedeiro. Também diminui o acúmulo de ácido lático, que é o que se acumula nos músculos durante a atividade e causa sensações de queimação e dores. Combinados, esses benefícios do SCP-021 proporcionam ao hospedeiro aumento de força e confiança, além de uma tolerância à dor elevada durante situações de estresse. Não surpreendentemente, o hospedeiro do SCP-021 também apresenta um alto nível de agressividade, embora ainda não se saiba se isso é causado pelos níveis elevados de hormônios ou simplesmente porque o organismo faz com que ele sinta dor constante. O tempo dessa relação simbiótica costuma ser limitado à tolerância do hospedeiro à dor constante da tatuagem se movendo pelo corpo. A agonia persistente que um hospedeiro do SCP-021 suporta levou vários deles a tirarem a própria vida e, em alguns casos raros, eles também sucumbiram a infecções de pele fatais. Embora isso provavelmente tenha sido resultado de feridas abertas causadas pelos próprios hospedeiros ao coçarem a própria pele e não por algo diretamente atribuível ao organismo. O SCP-021 está atualmente contido no corpo de um indivíduo da classe D, DD-139, que está alojado na cela de detenção padrão 217-A. A facilidade de manutenção no corpo humano levou à sua classificação como seguro. Apenas indivíduos da classe D são elegíveis para serem hospedeiros do SCP-021 e o procedimento operacional atual é permitir que o organismo viva no corpo do mesmo hospedeiro até que ele expire. A natureza exata do que é o SCP-021, assim como suas origens, continuam sendo um mistério para a Fundação. Tentativas foram feitas para rastrear o caminho de sua transmissão antes de ser colocado em contenção, e há a hipótese de que o organismo possa ter muitas centenas de anos, se não for ainda mais antigo. Como evidenciado pelo seu número baixo de SCP-021, é um dos SCPs mais antigos que a Fundação mantém contido. E ele provou ser uma ferramenta educacional muito útil para pesquisadores iniciantes e em ascensão enquanto estudam essa criatura bizarra e sua existência, que ocorre inteiramente em duas dimensões. Dois exploradores urbanos estão diante de uma escola pública de aparência assustadora. Um explica ao outro que ela está abandonada há anos, mas ninguém na cidade sabe ao certo o motivo. Eles arrancam uma tábua da janela e entram por ali. O interior está como eles esperavam. As lanternas mostram que anos de ocupações irregulares, festas de adolescentes e animais selvagens deixaram muita sujeira e entulho por todo lado. Duas alas se ramificam da parte central do prédio. Eles escolhem uma delas para explorar e começam a caminhar pelo corredor. Enquanto andam pelo corredor com paredes pichadas, param para investigar uma sala de aula. Ela está tão deteriorada quanto o prédio, mas ainda há escrita no quadro negro, como se o professor tivesse interrompido a aula e saído. Há até uma maçã velha e murcha ainda sobre a mesa. Ao saírem da sala para o corredor, um deles para. O grafite na parede não era diferente antes? Impossível, devem estar enganados. Eles seguem e encontram uma escada. É hora de explorar os andares acima. Eles sobem as escadas até o segundo andar e colocam a cabeça para fora. Tudo parece estar mais ou menos igual ao primeiro andar. Eles retornam à escada e sobem novamente. Parece que eles estão subindo as escadas há muito tempo. Eles já deveriam estar no telhado. Finalmente chegam a uma porta que deve levar a uma parte mais alta do prédio, invisível do chão. Eles abrem a porta e veem o segundo andar novamente. Como isso é possível?
Eles se entreolham, já exploraram muitos lugares abandonados estranhos, mas nada os assustou tanto antes. Eles descem as escadas e, após apenas alguns passos, já estão de volta ao primeiro andar. Tem algo errado com esse lugar. Talvez seja melhor eles irem embora. Eles voltam para a entrada, mas um segura o outro e aponta para dentro de uma sala de aula. Não é essa a sala em que eles entraram antes? Tem que ser. A mesma maçã está na mesa, mas a lição complicada de física foi apagada. O quadro negro agora exibe só uma frase simples. As crianças costumavam cantar. Os dois gritam e correm da sala de aula, mas para que lado fica a entrada? O corredor se estende para os dois lados antes de virar em ângulos retos. Isso não está certo. Antes, a entrada era claramente visível do lado de fora da sala de aula. Eles escolhem uma direção e correm. Os corredores se estendem sem fim, com curvas que deveriam levá-los ao início, mas ainda não acham a entrada. Eles tentam subir de novo por uma escada, mas, como antes, parece haver escadas de mais ou de menos entre os andares. Os exploradores correm procurando uma saída nas salas. De alguma forma, eles continuam encontrando aquela mesma sala com a maçã podre na mesa. Eles entram em pânico. Sempre que olham para outro lado, o grafite muda ou surge uma nova porta no corredor. Mesmo assim, eles continuam correndo, virando esquina após esquina até que lá está, a entrada. Mas é então que um dos exploradores percebe que está completamente sozinho. Ele deve ter corrido mais rápido que o amigo. Ele olha a entrada. Está tão perto. Ele começa a dar um passo em direção a ela, mas não pode abandonar o amigo. Ele vai encontrá-lo. Ele se vira, e bem na sua frente está a mesma sala de aula de novo, aquela com a maçã. Desta vez, seu amigo está lá dentro, sentado em uma carteira no meio da sala, dormindo. Juntando coragem, ele entra na sala e tenta acordar o amigo, mas este permanece em sono profundo. Ele o puxa da carteira. Se não sair, ele o arrasta para fora. Ele o tira da sala e segue pelo corredor até a entrada. Estão quase livres. Ele está a poucos passos da porta. Ele estende a mão livre e agarra a maçaneta. Trancada. Ele bate na porta, assustado com a ideia de ficarem presos ali para sempre. De repente, as portas se abrem. Dois homens de terno e expressão séria estão diante dele. "Você não deveria estar aqui", diz um dos homens, enquanto o outro pega seu amigo, o coloca sobre o ombro e escolta os dois para fora da escola. O que esses exploradores urbanos não sabiam é que eles acabaram de entrar, sem querer, em uma anomalia misteriosa que a Fundação SCP designou como SCP-026, um local estranho que recebeu o apelido de detenção depois da aula. O SCP-026 é um prédio de 3 andares que costumava ser uma escola pública antes de ser fechada e condenada, depois que funcionários e alunos relataram várias propriedades anômalas no edifício. Eles relataram corredores mudando de tamanho, salas sumindo e voltando, e escadas com números diferentes de degraus na subida e na descida. As diferenças entre as plantas do edifício e o interior relatado já eram estranhas. Mas a antiga escola realmente chamou a atenção da Fundação depois que os desaparecimentos de várias pessoas na região foi ligado ao local. No início, pensava-se que as anomalias espaciais eram causadas por um efeito mental do espaço sobre a percepção das pessoas, e não por mudanças reais na estrutura da escola, após robôs com câmeras explorarem o local. No entanto, explorações adicionais provaram que esse não é o caso. O espaço físico da escola realmente parece mudar, e até mesmo os robôs de exploração são afetados por essa geometria mutável. O interior da escola está coberto por uma quantidade considerável de pichações, e a maioria é do tipo que você esperaria ver em qualquer espaço abandonado. Símbolos de gangues, nomes e arte de rua, por exemplo. Mas parece sumir, voltar e mudar de lugar. A escrita nos quadros negros das salas de aula parece fazer o mesmo e, assim como as pichações, grande parte do que está escrito nos quadros negros é o que você esperaria encontrar em uma escola. A maioria dos textos refere-se a matérias básicas como matemática, literatura e biologia. Porém, algumas matérias são avançadas e inadequadas fora do ambiente universitário, como as anotações sobre emaranhamento quântico achadas no quadro negro. De forma estranha, a frase "as crianças costumavam cantar" foi encontrada repetidas vezes em vários locais do prédio, mas os pesquisadores ainda não sabem o que isso significa ou sua importância. Mas a natureza anômala da escrita dentro do SCP-026 não para por aí. O conteúdo de livros, blocos de notas e papéis levados à escola desaparecia, restando só páginas em branco, até que a escrita ressurgia como grafite ou nos quadros negros.
Ninguém sabe por que ou como isso ocorre, mas quem trabalha no SCP-026 deve ter cuidado com materiais escritos que leva para lá. Também encontraram várias pessoas inconscientes no prédio. Muitas das pessoas encontradas na escola eram ex-alunos ou funcionários, como professores e zeladores, dados como desaparecidos após o fechamento do local. Apesar de alguns terem sumido até 10 anos após o fechamento da escola, quando encontrados no SCP-026, parecem muito mais jovens do que deveriam, com a maioria tendo idade de ensino médio e vestidos de acordo com o código de vestimenta da escola, no período anterior ao seu fechamento. Atualmente, não se sabe como eles acabaram dentro do SCP-026 ou porque aparentam ser uma versão mais jovem de si mesmos. Tentar acordar pessoas inconscientes ainda dentro da escola nunca funciona, mas ao serem levadas para fora do SCP-026, elas despertam imediatamente. Todos mostraram confusão nos breves momentos conscientes antes de morrerem rapidamente por aparente desidratação severa. Seus corpos passam por decomposição avançada e rápida. Nenhuma informação útil sobre o SCP-026 foi obtida desses indivíduos no curto tempo em que, após saírem da escola, ainda estão conscientes e vivos. Ocorreram diversos casos de funcionários classe D que participaram da pesquisa do SCP-026 sumirem do controle da Fundação e serem encontrados depois na escola. Todos são encontrados dormindo e têm o mesmo destino dos outros que surgem misteriosamente na escola. A mesma incapacidade de acordar enquanto estão dentro da escola também parece se aplicar àqueles que entram no SCP-026 e adormecem, embora eles não sofram o mesmo destino horrível ao serem removidos do local e acordarem. Um agente da Fundação foi flagrado dormindo na entrada da escola por seu parceiro durante uma checagem de segurança. Não conseguiram acordar o agente, que foi levado para fora do prédio. Assim que ele foi retirado do SCP-026, o agente recobrou a consciência e parecia estar em um estado de extrema agitação. Em entrevistas posteriores, ele relatou que sonhou que estava em uma sala de aula estranha, e o mesmo sonho foi relatado por todos os indivíduos que adormeceram na escola, assim como pelo pessoal da classe D, que foi posteriormente encontrado lá dentro. Todos eles descrevem que, no sonho, estão sentados dentro de uma sala de aula que se assemelha muito às encontradas no SCP-026, embora, no sonho, ela esteja em uma condição que corresponde a como provavelmente era quando ainda funcionava como escola. O sino toca, mas ninguém reage, e levantar a mão não chama a atenção do professor. Todos estão apenas sentados em silêncio. Ao tentarem sair da sala, percebem que as portas estão trancadas. Então eles notam o que há de estranho no sonho. Tudo está em preto e branco, exceto o sonhador, que olha para as próprias mãos e percebe que está em cores. Assim que começam a perceber que estão sonhando e que são eles que estão fora do lugar, eles acordam. Esse sonho vai persistir, se repetindo várias e várias vezes, e a cada vez o sonhador demora mais para perceber que está sonhando. Eles também notam que suas mãos ficam um pouco mais cinzentas a cada vez. A pesquisa sobre o SCP-026 continua, e todas as possíveis entradas, incluindo portas e janelas, devem permanecer trancadas e tapadas com tábuas entre as missões de investigação. Alarmes foram instalados ao redor do local para alertar o pessoal da Fundação caso civis ou qualquer outro indivíduo não autorizado entrem no local. Apesar das precauções, pessoas ainda são encontradas dentro do SCP-026 e não há forma confiável de evitar isso, por isso a anomalia foi classificada como Euclid. Embora você aparentemente não corra risco de perigo sério se nunca tiver adormecido no SCP-026, preste atenção aos seus sonhos. E se em algum momento você se encontrar novamente em uma sala de aula onde as coisas parecem, bem, estranhas, entre em contato com o pessoal mais próximo da Fundação SCP para receber amnésticos classe A, a fim de minimizar qualquer risco de você passar por uma detenção depois da aula. Silêncio, silêncio. Abaixe-se ali para não ser visto. Está gravando? Por que você não está gravando? A cinegrafista não tem vontade de pegar a câmera de novo. Tem sido assim o dia todo. Eles andam cerca de 3 metros e, de repente, a apresentadora se joga atrás de um arbusto, chamando a cinegrafista e o guarda para fazerem o mesmo. A paciência dela para isso certamente está começando a se esgotar. Mas claramente não tanto quanto a dos seguranças, pois o homem flexiona o dedo do gatilho na lateral do rifle e resmunga em Swahili. A cinegrafista não devia ter aceitado o trabalho. Ela sabe disso agora, mas eles já estão longe demais na selva da Tanzânia para voltar. Eles estacionaram o jipe de manhã cedo e começaram a caminhar ao nascer do sol. O tom azulado da floresta indica que está quase amanhecendo novamente.
O apresentador se volta para ela e alisa o cabelo arrumado. A pele rosada dele queimou e descascou ao sol o dia inteiro. Ele parece que faria concorrência aos flamingos de antes, enquanto ela liga a luz de LED. O apresentador pigarreia e seca o suor da testa. Dizem por aí que a área em que estamos entrando agora é patrulhada por drones militarizados altamente sofisticados. Eu e minha equipe estamos arriscando nossas vidas aqui, mas é isso que acontece quando você decide viver como um vegano extremo. Ele insiste em gravar tomadas extras. Na quinta tentativa, a cinegrafista desiste de gravar, achando desnecessário ocupar memória com essa cena. Vegano radical. O que vão inventar agora? Ela se mudou para a Tanzânia sonhando em fazer documentários com D maiúsculo, imagens belas dos animais mais ameaçados do mundo descansando à beira de um poço d'água ou caçando para alimentar seus filhotes famintos. Imagens reais, não essa bobagem de reality show. O apresentador chegou no dia anterior, logo perguntou onde era o fast food mais próximo e depois deu chilique porque o Wi-Fi no saguão do hotel estava lento. Por pior que ele fosse, pelo menos parecia inofensivo, mas o segurança deles... A cinegrafista o observa. O homem parece mais um bandido armado do que um profissional treinado. O estúdio provavelmente queria economizar ao contratá-lo. Deus sabe que economizaram ao contratá-la para vídeo e áudio. Ela devia ter notado algo errado e recusado. Tudo bem, passa por entre as árvores tão rápido que quase pega os três. A cinegrafista se joga no chão a tempo e a câmera bate forte em seu ombro, quase fazendo-a gritar. Um zumbido mecânico preenche a noite. A luz se move de um lado a outro, enquanto todos permanecem imóveis no chão. Então, tão abruptamente quanto apareceu, a luz se afasta e o som desaparece. Talvez os drones não sejam tão inventados quanto pareciam. O apresentador está muito abalado. Seus olhos arregalados se movem rápido entre as árvores enquanto todos se levantam. E lá se foi essa história de ser um vegano extremo. A cinegrafista olha para o segurança deles. Um sorriso torto ilumina o rosto dele. Ela nota um pingente saindo da camisa dele. Fragmento branco pendurado em corrente artesanal. Mesmo à noite, a cinegrafista já reconhece marfim após filmar muitos elefantes. O segurança não, o caçador furtivo, encontra o olhar dela, seu sorriso se alarga. Ele fala sua ilha em voz baixa, continuamos andando. Com o rifle no ombro, o caçador furtivo segue na direção de onde o drone estava há poucos instantes. A cinegrafista e o apresentador não têm outra opção a não ser segui-lo. O grupo caminha em silêncio por muito tempo. É o maior tempo que o apresentador ficou calado desde que desembarcou. A cinegrafista só não aproveitava a paz e o silêncio por causa do desconforto nauseante. Aquele drone era real? Se fosse, então exatamente no que eles estavam se metendo agora? Instalação secreta, pesquisa de OGM ou campos de trabalho forçado? Parece só mais um pedaço de floresta na Tanzânia. Só que não parece. Pensando melhor, enquanto caminham, a cinegrafista percebe pequenas diferenças. No início, são sutilezas difíceis de notar, apenas uma sensação diferente ou um som estranho no ar. Talvez sejam as plantas. Ela não é botânica, então não sabe ao certo o que vê, mas já passou tempo suficiente na natureza daqui para reconhecer algumas espécies. Agora, ela vê plantas estranhas e novas, arbusto de folhas vermelhas enormes, árvore de frutos longos e roxos. Ela pergunta ao apresentador o que são. Ele olha para a árvore de frutos roxos, perplexo. O objetivo do documentário não era explorar os lugares mais remotos do mundo em busca de opções veganas? Não faço ideia, mas vamos gravar mesmo assim. Pronto? O apresentador colhe uma fruta, mostra para a câmera e comenta suas qualidades medicinais, fibras, açúcares naturais e baixo consumo de água. Tudo mentira! A cinegrafista faz uma careta para ele. O apresentador vira a fruta e grita, jogando-a o mais longe que seus braços magros permitem. Sem perder nenhuma cena, a cinegrafista segue instintivamente a fruta e dá um zoom enquanto ela cai ao pé da árvore. Debaixo da casca roxa sai uma tesourinha. É enorme, deve ter pouco mais de 7 centímetros de comprimento. Isso é estranho. Se ela não soubesse, pensaria que era... Uma voz assusta os três. Ela ecoa atrás deles, mais acima na encosta. O apresentador vira tão rápido que cai. A cinegrafista aponta a câmera para o alto da colina e coloca a figura em foco. O caçador ilegal puxa o ferrolho do rifle, com o dedo já no gatilho. No escuro, eles mal conseguem distinguir o que estão vendo. Deve ser um homem. Falou com voz masculina, mas é bem mais alto que todos. Deve ter cerca de 2,10 metros. Não distinguem silhuetas humanas, apenas formas estranhas aparecem por todo lado.
Do que é feito, a voz se faz ouvir novamente, uma voz profunda e retumbante, como um terremoto ouvido do fundo do oceano ou ecoando por uma floresta. Outros sons se misturavam à sua voz, agudos, trinados e rosnados guturais. A cinegrafista olha para os colegas. Claramente, ninguém entende o que está sendo dito. Não é Swahili, nem inglês, nem francês ou árabe. No entanto, a intenção da voz é muito clara. Eles não são bem-vindos. Pela primeira vez, o apresentador fica sem palavras. O caçador ilegal ajusta a coronha do rifle contra o ombro. Ótimo. Agora este é o trabalho dela? A cinegrafista abaixa a câmera no chão e levanta as mãos, aproximando-se com cuidado. O sol desponta no horizonte mais acima na encosta. Em apenas alguns instantes, ela será capaz de ver o estranho, seja lá o que for. Ela explica em Swahili que são uma equipe de filmagem gravando um documentário, sem intenção de causar danos e buscando causar o mínimo de perturbação possível ao ambiente. A criatura não parece entender e repete sua ordem anterior. Pelo menos, definitivamente soou como uma ordem. A cinegrafista se vira para os colegas e vê uma pequena sombra correndo em direção a eles, movendo-se incrivelmente rápido sobre 4 patas. Ignorando o caçador ilegal e o apresentador, a criatura pega a câmera dela do chão e a lança contra uma árvore, que se crava na madeira e cai no chão em pedaços. O sol surge no horizonte e ilumina o vale. A cinegrafista se vira rápido e vê a figura mais acima na colina. É um homem, não é? Com quase 2,10 metros de altura, o homem é adornado por flores, brotos e fungos. Caveiras de animais e peles caem de seus ombros. Tinta facial colorida desenha antigos padrões orgulhosos em seu rosto. Chifres de búfalo africano se destacam em sua cabeça, realçando um adorno floral imponente. Mas ela só consegue um vislumbre. A figura some. Uma brisa de aroma doce desce apressada para encontrá-la, vinda de onde ele estava parado há apenas um instante. "Para onde ele foi?" grita a apresentadora. A cinegrafista percebe algo perigoso iluminando o rosto do homem. Ele encontrou sua história, mas ela ainda não sabe ao certo o que é. O caçador ilegal também está com um sorriso irônico no rosto. Ele observa a fruta roxa descartada anteriormente. Não, espera. Ele observa a tesourinha que rasteja ao redor dela. Ela acompanha o olhar dele, confirmando suas suspeitas. Aquilo é uma tesourinha de Santa Helena, tão certo quanto a luz do dia em suas patinhas apressadas. Declarada extinta em 1967, o apresentador segue em frente, descendo mais o vale. O caçador ilegal põe o rifle no ombro e segue, ignorando a cinegrafista. Ela se ajoelha junto à câmera quebrada. Sem esperança. Ela retira o cartão SD da câmera e põe no bolso. O que era aquela criatura para ter jogado isso na árvore? Um tipo de macaco? O apresentador chama por ela. Esqueça a câmera. Tem uma escondida no bolso, vai ficar mais autêntico assim. Enquanto caminham, veem mais animais selvagens. No começo do amanhecer, vários animais se levantam, se espreguiçam e vagam entre as árvores. No começo, apenas pequenas criaturas, lagartixas, tartarugas, insetos. Logo avistam a gazela, uma família de oryx e um hipopótamo à distância. Todos os animais têm algo em comum. Todos eles foram declarados extintos há anos, às vezes há séculos. A cinegrafista fica em silêncio, pois não quer que o caçador perceba. Embora, a julgar pelo entusiasmo dele, ele já esteja bem perto de descobrir isso. De repente, a floresta se abre. Uma guada do tamanho de um lago surge diante deles. Animais de todos os tipos voam, nadam, se banham, bebem e brincam sob o frescor da manhã. Periquitos dançam no alto. Rinocerontes repousam nas águas rasas. Um dodô passa marchando por eles para se juntar aos amigos. Isso só pode ser algum tipo de sonho, com certeza. A ficha finalmente cai para o apresentador. Ele se vira para seus companheiros, de olhos arregalados, pronto para dizer algo quando congela, olhando fixamente para algo atrás deles. Uma sombra cai sobre todos eles. A cinegrafista se vira e vê um elefante, branco como a neve da manhã, com olhos redondos e rosados, velho e enrugado como o próprio tempo. É imensa, maior que qualquer elefante macho que ela já filmou, superando-os em várias toneladas. O gigante avança devagar, com passos pesados, passando ao lado deles. Tão perto que ela quase pode estender a mão e tocá-lo. Ela quer muito fazer isso, mas sabe que é melhor não. Você não interfere na natureza. O elefante passa e some na floresta. Ela sorri animada aos colegas. O caçador furtivo está com um brilho nos olhos. O apresentador se apressa à beira d'água. Os olhos dela acompanham o movimento dele. Lá, na margem, está ajoelhado o homem imponente de antes. Ele está ao lado de um íbex ofegante, fazendo força. Ela está de lado, barriga inchada, sangue misturado à água do lago.
A cinegrafista se aproxima, vendo o homem acariciar a lateral do animal. Ele apoia uma mão pintada na garupa do animal e realiza o parto do filhote facilmente. Outro desliza para fora um momento depois. Ele pega os pequenos íbexes em cada braço e os leva até a água, lavando-os delicadamente antes de devolvê-los à mãe na margem. O apresentador o chama e levanta a mão em saudação. Senhor, o senhor aceitaria dar uma breve entrevista para mim? É para um documentário de televisão chamado Vegano Extremo. A pessoa se levanta e os encara desconfiada. Os dois ficam de pé diante dele, separados por apenas alguns pés. Animais extintos tagarelavam e piavam ao redor. Para um estilo de vida ecológico, é preciso incluir várias opções vegetais na dieta. Leite de aveia, milho, abacate. Qual o seu segredo? Como se combinado, um búfalo sai da água e se aproxima. O homem se abaixa, sem tirar os olhos do apresentador, e alcança sob o corpo do búfalo. Ao achar a teta, ele espreme leite na mão em concha. Ele leva a mão à boca e bebe devagar, encarando o apresentador. Após um instante, ele espreme mais leite na mão e a oferece a eles. Ele diz uma palavra com aquela mesma voz antiga, só que desta vez é mais suave, acolhedora. De jeito nenhum. Você sabe como é antiético privar aquela criança do leite materno? O apresentador reclama, mas o homem o ignora e oferece a mão à cinegrafista. Ela avança sem pensar e se inclina para a mão dele. Ela bebe o leite direto da mão dele. Está morno, gorduroso, cremoso e delicioso. Ela olha nos olhos do homem. Eles são de um marrom escuro, mas à luz da manhã ela percebe pontos dourados, verdes, roxos e azuis. A voz do homem suaviza ainda mais quando ele fala de novo. Alaniwe. O nome dele. Esse deve ser o nome do homem. Ela leva a mão ao peito e abre a boca para se apresentar. Bang! O tiro ecoa pela clareira. Animais gritam e se dispersam, correndo em debandada para dentro das árvores. Pássaros enchem o céu, levantando o voo de todas as árvores, tantos que acabam se enroscando uns nos outros. A cabeça da cinegrafista gira rápido. O tiro veio das árvores atrás. Um rugido, mais alto e assustador que qualquer animal, ecoa de Alaniwe. Desta vez, ele não apenas desaparece, mas parece ser arrebatado. Cipós e raízes surgem do chão, se enrolam nele e entram em sua boca e nas órbitas dos olhos. Eles o puxam para a terra com tanta força que ondas se espalham no lago. Um estrondo ecoa no solo. O apresentador se encolhe à beira da água. Ele é inútil. A cinegrafista corre para a mata, guiada pelo som do tiro. Ela não demora a encontrar. O elefante branco está deitado de lado, rios de sangue vermelho escorrendo pelo peito, seguindo os sulcos antigos de sua pele enrugada. Sua respiração é irregular e ruidosa. O caçador furtivo encara o animal moribundo. Ele se vira para a cinegrafista, um sorriso insano no rosto. Ele abre a boca para falar. Mas de sua garganta irrompe um caule, sangue jorrando alto no ar. A cinegrafista assiste horrorizada enquanto a planta cresce pelo caçador. Raízes prendem seus pés e tornozelos, e o caule atravessa suas costas até emergir da garganta. Ramos secundários perfuram sua caixa torácica e têmporas. Em segundos, tudo acaba. Flores rosas desabrocham nas pontas, enquanto o corpo do caçador fica suspenso como um fantoche grotesco. Sem fazer barulho, Alaniwe emerge das árvores e passa pela cinegrafista, pelo corpo do caçador e se ajoelha ao lado do elefante. Ele leva a mão ao ferimento da criatura. A cinegrafista espera, prendendo o fôlego. Ele vai curá-lo. Ela sente isso. Esse é o poder final de Alaniwe. Ele certamente pode salvar o elefante. Mas o sangue continua escorrendo. A respiração do elefante enfraquece até que o silêncio domina a clareira, sem pássaros cantando, sem brisa para farfalhar as árvores, sem mais estertores da morte. Silêncio. Então, o som mais devastador que a cinegrafista já ouviu. Alaniwe começa a soluçar. Ela não é mais bem-vinda aqui. Este não é o lugar dela. Sem dizer uma palavra, a cinegrafista se levanta e sobe a colina, saindo do vale. Enquanto ela caminha, ouve passos se aproximando. O apresentador está lá, com os braços cheios de frutas e bagas. Ele sorri e diz que levará tudo para casa para plantar, iniciando uma rede de smoothies chamada Alaniwe's. Se a primeira loja funcionar, eles podem franquear mantendo o clima local, mas expandindo. Uma raiz atravessa sua garganta, interrompendo-o, outra seu peito, e destrói a câmera escondida. Adeus à rede de smoothies. A cinegrafista segue em frente, caminhando dia e noite. Ela encontra uma estrada e para. Ainda há algo em seu bolso. Ela tira o cartão SD e olha para ele. Com um pequeno sorriso triste, ela pega o cartão entre os dedos e o parte ao meio.
O homem que você acabou de encontrar no meio da selva da Tanzânia pode não ser homem nenhum. Pouco se sabe sobre a composição genética do SCP-5411, também conhecido como Alaniwi. Ele parece ser do sexo masculino, formado por elementos humanos, animais e botânicos. As plantas e peles que a cinegrafista viu ele usando provavelmente não são roupas, mas partes naturais que crescem do próprio corpo de Alaniwi, dando-lhe a aparência de um curandeiro. Todas as tentativas documentadas de contato com Alaniwi falharam. Embora ele fale, seu idioma ainda não foi identificado. Ele parece não entender inglês, suahili ou árabe, e não demonstra interesse em aprendê-los. Alaniwi circula livremente em uma área de 35 km² da savana do sul da Tanzânia. Este local foi designado SCP-5411-0 e uma zona de exclusão foi estabelecida ao seu redor. Drones automatizados e cercas de arame farpado patrulham o perímetro. Uma cabra sacrificial permanece no local o tempo todo, pronta para ser sacrificada em um ritual que mantém o SCP-5411 contido. Até agora, no entanto, Alaniwi não se mostrou uma ameaça para ninguém, além daqueles que perturbam o delicado ecossistema em que ele habita. Sua terra, SCP-5411-0, abriga várias espécies de animais africanos criticamente ameaçados ou quase extintos, muitos dos quais são de diferentes países do continente. Rinoceronte negro, gorila ocidental, pinguins africanos e o chamado elefante fantasma albino, que é central no folclore local. Não se sabe como esses animais chegaram à região, mas há uma ligação clara entre o cuidado de Alaniwi pela natureza e sua sobrevivência. Já foi visto que Alaniwi ajuda no parto de filhotes de várias espécies, cuida de animais feridos e até regenera pastagens para alimentar e abrigar diversas criaturas. Sabe-se que Alaniwi possui os poderes de teletransporte, intangibilidade, zoolinguismo, fluorocinese e psicocinese. Sozinho, Alaniwi usa essas habilidades para cuidar do seu ecossistema. Porém, ele é agressivo e decisivo ao eliminar tudo que vê como ameaça à ordem natural. Ele é conhecido por manifestar e controlar pequenas criaturas humanoides de 1 metro, feitas de folhagem, madeira, lama e pedras. Essas criaturas, designadas SCP-5411-1, exibem comportamento predatório básico, cumprindo as ordens do SCP-5411, como destruir o equipamento da nossa cinegrafista. Capazes de correr a velocidades de até 75 km/h, as 58 instâncias conhecidas do SCP-5411 devem ser tratadas como hostis assim que saírem da zona de exclusão SCP-5411-0. No entanto, parece que um status quo parece ter se estabelecido entre os pesquisadores do SCP e o SCP-5411. Alaniwi está satisfeito em seu ecossistema, e seu trabalho de conservação é inestimável para quem pesquisa mudanças climáticas e saúde dos habitats. Assim como acontece com os animais em documentários sobre a natureza, é melhor que escolhamos não interferir e deixar a natureza seguir seu curso. Assista também à entrada do Dr. Bob sobre o SCP-867 abeto sangrento e conheça outra anomalia vegetal que causa pesadelos. Não se esqueça de se inscrever e ativar notificações para não perder nenhuma anomalia ao explorarmos os arquivos confidenciais da Fundação SCP.